todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre as guerras das perguntas 742 a 745. Na pergunta 742, que é o que impele o homem à guerra? O que é que faz o homem guerrear? E eles respondem que a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das suas paixões. Numa guerra sempre estão envolvidas as paixões dos humanos. É muito evidente isso, esse comportamento, essa natureza animal gritando mais forte do que a natureza espiritual. No estado da barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Aquele que é mais forte vence. Por isso é que para tais povos, o de guerra é um estado normal. É um estado normal guerrear os povos mais primitivos. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas. E quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Então, o que é que os espíritos estão dizendo? Que aqueles que se comprazem em guerrear, ainda hoje no nosso planeta, num momento como este de transição, aqueles que ainda buscam, através da violência, guerrear, adquirir aquilo que o outro tem, aquilo que os outros povos têm, ele em busca de conquistas materiais, eles estão agindo mais pela sua natureza animal, a necessidade da violência, o transbordamento da sua violência o leva à guerra, o leva a essas situações de guerra que fazem com que o homem mais se assemelhe a um animal do que a um ser humano. Existem momentos em que há necessidade de ir à luta, até para se defender. No entanto, o homem deve sempre agir com humanidade. E é o que muitas vezes não acontece nesses momentos de guerra. O homem se deixa envolver por uma vibração tão pesada, tão densa, tão grosseira, que se torna um verdadeiro animal, se comprazendo com a violência pelo ser humano, com uma total falta de respeito com o seu semelhante. Na pergunta 743, da face da terra algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Quando o ser humano progredir, quando a moral do ser humano progredir, ele vai perceber o que deve e o que não deve fazer. E vai perceber meios de adquirir as coisas, meios de pensar no bem-estar da sua população, mas respeitando sempre o seu semelhante. Aquele que não respeita o ser humano, aquele que não respeita a vida na Terra, com certeza ele vai ter que responder às leis divinas. E nós sabemos, através do Espiritismo, que cada um de nós atualmente já está respondendo pelos crimes que praticamos no passado. Assim como esses que ainda hoje estão praticando esses crimes responderão um dia, se não aqui na Terra, mas em outros ambientes que lhe proporcionarão os meios de resgatar os seus débitos, porque a Terra evoluirá. Nós estamos passando por este momento de transição. A Terra daqui para frente só vai melhorar. E aqueles que não estão querendo melhorar, aqueles que não estão querendo aprender, aqueles que ainda se deixam envolver pela sua própria violência, pelo seu egoísmo, esses não terão mais condições de acompanhar a evolução do planeta. Então terão que ser recambiados para outros planetas que sejam semelhantes ao seu estágio vibratório. Na pergunta 744, que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Por que Deus permite que a guerra aconteça na face da Terra?
E eles respondem: a liberdade e o progresso. Liberdade, porque muitas vezes é através de uma guerra que o ser humano alcança a liberdade de um povo. Outras vezes, o progresso sempre acontece porque as pessoas que estão ao redor daquele povo que estão guerreando, principalmente atualmente, estão percebendo o que é e que está errado. Estão percebendo as coisas que acontecem. E essas informações todas que nos chegam nos ajudam a refletir sobre o certo e sobre o errado. Sobre o que não é mais admissível na face da terra. E juntos, todos nós, procuraremos orar pela paz no planeta. Isso é o que nós podemos fazer. Se não podemos ou não devemos nos deixar arrebatar pela indignação, nos deixar arrebatar pela revolta, mas nós podemos sim, através da oração, nos manter equilibrado e ajudar a irradiar a paz para o planeta. Isso todos podem fazer. É um recurso que qualquer um, independente da religião, pode fazer. Irradiar a paz para o planeta. Com certeza nós estaremos ajudando muito a espiritualidade superior a refazer o ambiente energético da Terra. E naturalmente as coisas se acalmarão. E na pergunta 744A, se a guerra deve ter por efeito o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a subjugação? E eles respondem que subjugação temporária para pressionar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Isso aconteceu muito na época das colonizações das terras, cuja população era um povo mais primitivo, um povo mais natural da terra. Então, muitas vezes esses povos foram dominados, foram conquistados porque havia a necessidade do processo evolutivo para aquele povo. Porque é no intercâmbio, é na miscigenação, é na troca das culturas que vai haver o aprendizado real, que vai haver o processo de aprendizado onde todos vão sair ganhando. Muitas vezes o ser humano extrapola, o ser humano ele subjuga o outro, ele subjuga povos. E aí, muitas vezes, do nosso ponto de vista material, nós vamos achar isso uma coisa horrível. Mas, se Deus permite, é porque aquele povo que está sendo subjugado, de certa forma, precisa aprender alguma coisa, até mesmo com a cultura daquele que está invadindo. Foi isso que aconteceu durante toda a história da humanidade. Então, nessas guerras sempre houve uma troca de conhecimentos e os povos foram trocando as ideias, trocando a cultura um com o outro e aprendendo um com o outro. Na pergunta 745, que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu e aquele que quer a guerra com objetivos pessoais, com objetivos egoísticos? E eles dizem que grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens, cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Todos responderão. Aquele que está provocando a guerra, ele vai responder nas suas futuras reencarnações por todos os assassinatos, por toda a violência que foi promovida através daquela declaração de guerra. É uma responsabilidade muito grande, mas com certeza todos responderão. Todos aqueles que promoveram a guerra. E aquele que estava lá na ponta, o soldado, ele deve saber como se comportar, porque aquele que se deixa levar pela violência, aquele que aproveita este momento da guerra para extravasar toda a sua selvageria, toda a sua animalidade, este ser também vai responder por todos os crimes que cometeu.
É assim que o homem aprende, errando, respondendo e aprendendo com os seus erros. Esses, com certeza, no futuro se transformarão em agentes da paz. Serão aqueles que vão promover a paz. Serão aqueles que vão sofrer pela paz dos planetas, se não aqui na Terra, em outros orbes que lhe vão abrigar toda essa violência. E assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.